A vida de Sêneca. Olá, estudiosos e praticantes, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante vida e os ensinamentos de um dos maiores filósofos estoicos da Roma Antiga, Sêneca. A juventude de Sêneca. Lucius Annaeus Sêneca, mais conhecido como Sêneca, nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C. Desde jovem, Sêneca demonstrou uma inteligência notável e uma paixão pela filosofia. Seu pai, Sêneca, o Velho, era um renomado orador e incentivou seu filho a estudar retórica e filosofia. Sêneca nasceu de uma rica família de origem italiana, o que naturalmente fez dele um cidadão romano. Ele tinha 2 irmãos, uma mãe, Euvia, e um famoso pai, Sêneca, o Velho, um autor e professor de retórica. Sêneca passou seus anos de formação estudando gramática e retórica em Roma, e lá ele desenvolveu um longo interesse em filosofia, participando de palestras sobre o estoicismo. Uma filosofia grega condizente com sua personalidade, e evidente em todos os seus tratados. De acordo com um dos seus proponentes, Epicteto, uma pessoa deve viver uma vida de tranquilidade, serenidade e compostura, e a paz de espírito poderia ser alcançada por meio do autocontrole. Sempre bastante doente, Sêneca viajou para o Egito para viver com sua tia, retornando a Roma em 31 IC. Foi após o seu retorno à cidade que ele ganhou reputação como orador, eventualmente tornando-se um questor. Infelizmente, ele entrou em conflito com os imperadores Calígula, que reinou de 37 até 41 IC, e Cláudio reinou de 41 até 54 EC. Ele estava supostamente implicado em um adultério com Júlia Luvila, a irmã mais nova de Calígula, e foi banido para a Córcega em 41 EC. Entretanto, enquanto estava em exílio, não ficou inerte. Continuou seus estudos em filosofia e escreveu uma série de tratados. Em 49 AC, ele foi chamado de volta a Roma por meio da influência de Agrippina, a jovem irmã de Calígula e mãe do futuro imperador Nero. No seu livro Anais, Tácito escreveu sobre esse retorno. Então ela assegurou o retorno de Lucius Annaeus Sêneca do exílio e a sua convocação para o pretorado. Ela julgou que, devido à sua eminência literária, isso seria popular. Ela também tinha planos com ele como um renomado tutor para seu jovem filho Lucius Domitius Aenobarbus Nero. Os conselhos de Sêneca poderiam servir para o plano deles para a supremacia. Tácito acrescentou que ela acreditava que ele seria de volta a ela, devido ao seu retorno, e hostil ao seu marido, Cláudio, que o havia exilado. Seguro em sua posição como tutor e conselheiro para o futuro imperador, Sêneca casou-se com Pompeia Paulina. Também foi durante esse período que ele ficou íntimo com o prefeito da guarda pretoriana, Sextas Afranius Burras. Foi uma amizade que eventualmente beneficiaria ambos. Tácito os considerou como parceiros no poder. Tutor de Nero, conselheiro. Quando o jovem Nero fez 12 anos, Sêneca assumiu suas tarefas como tutor de Nero, e com Burras como seu aliado, eles se tornaram conselheiros do jovem imperador, tentando controlar suas indulgências e ensinar a ele como governar sabiamente. Ambos exerceram extrema influência no jovem que seria imperador, mas utilizaram métodos totalmente diferentes. Tácito escreveu que a força de Burras estava na sua seriedade de caráter e eficiência, enquanto Sêneca era um homem de altos princípios. Eles colaboraram em controlar a perigosa adolescência do imperador. A política deles era direcionar os desvios de virtude em indulgências autorizadas. A violência de Agrippina, inflamada por todas as paixões de tirania ilícita, encontraram a oposição deles. Além de escrever os discursos de Nero, Sêneca ensinaria o seu jovem protegido filosofia e literatura,
com a esperança de que esses assuntos o guiariam a praticar um bom governo. O famoso orador também iria despertar nele o amor à música e ao teatro, um feito que faria seus pares se lamentarem um dia. Um curioso comentário na definição de Sêneca sobre bom governo. O imperador teria que tolerar a animosidade daqueles que o cercam. Uma pessoa deve saber a diferença entre um bom imperador e um tirano. A história mostrou que Nero não escutou os conselhos do seu professor. Finalmente, com a morte do imperador Cláudio, em 54 AC, Nero tomou o trono na tenra idade de 17. Lamentavelmente, pelo menos para o imperador, seu poder não seria exercido sozinho, uma vez que sua mãe acreditava que a influência dela deveria continuar. Ela em breve aprenderia que não seria assim. A morte dela iria mudar tudo, não apenas para Nero, mas também para Sêneca e Burrus. Nero estava agora livre para ser quem ele quisesse e para executar seus desejos íntimos. O Senado, claramente, não aceitou as acusações do imperador e, de acordo com Tácito, a condenação caiu não sobre Nero, cuja monstruosa conduta tornou as críticas inevitáveis, mas em Sêneca, que havia escrito o discurso auto-incriminador. Infelizmente, o incidente manchou a reputação do orador, e as coisas só iriam piorar. Em 62 d.C., Burrus morreu, supostamente, de acordo com o historiador romano Suetonius, por veneno, fazendo Sêneca questionar seu próprio destino. Ele logo percebeu que sua influência em Nero estava desaparecendo. Gradualmente, ele se afastou da vida pública, dedicando-se a escrever tratados sobre a filosofia estoica. Implicado na conspiração de Pisão para assassinar o imperador, Sêneca foi ordenado para cometer suicídio. No seu Vida dos 12 Césares, Suetonius escreveu: após a morte da mãe dele, Nero enviou uma carta para o Senado acusando a Agrippina, entre outras coisas, de conspirar para matá-lo. De acordo com a carta, a morte dela era providencial. Quando o seu professor Sêneca repetidamente pediu para se retirar para se aposentar, e havia entregado todas as suas propriedades, Nero jurou que ele não tinha nenhum motivo para suspeitar do velho homem, a quem ele preferiria morrer do que ferir. Mas ele o fez tirar a própria vida, não obstante. Ascensão política. Após concluir seus estudos em Roma, Sêneca entrou na vida pública e rapidamente se destacou como um brilhante orador e advogado. Ele se tornou um dos conselheiros mais próximos do imperador Cláudio, mas sua ascensão política foi interrompida quando foi acusado de envolvimento em um escândalo de adultério e exilado para a ilha de Córcega. O exílio e a filosofia estoica. Durante seu exílio, Sêneca se voltou profundamente para a filosofia estoica, escrevendo muitas de suas obras mais influentes. Ele acreditava que a verdadeira felicidade vem da virtude e do controle sobre as próprias emoções, ensinamentos que se tornariam a base do estoicismo. Anos finais e morte. À medida que Nero se tornava cada vez mais tirânico, Sêneca tentou se distanciar da corte imperial. Em 65 d.C., ele foi acusado de conspirar contra Nero e, sob ordens do imperador, foi forçado a cometer suicídio. Mesmo em seus momentos finais, Sêneca manteve a calma e a dignidade, exemplificando os princípios estoicos que ele tanto defendia. Devido às suas fortes convicções estoicas, Sêneca morreu com dignidade em 65 a.C. Sêneca havia aprendido por meio dos ensinamentos do filósofo grego Epicuro que ninguém deveria ter medo da morte. Quando o dia chegou, ele se despediu dos seus amigos e abraçou sua esposa. Ela havia planejado morrer com ele,
mas Nero deu ordens para pará-la. A morte dele não viria facilmente. Ele cortou as artérias dos seus braços, mas, devido à sua dieta frugal e frágil estrutura, ele não morreria. Ele tomou veneno, como havia feito o famoso filósofo grego Sócrates, e então foi colocado em banho quente, onde ele foi sufocado pelo vapor. O corpo dele foi enterrado sem ritos funerários, de acordo com Tácito. O corpo velho de Sêneca, magro pela vida austera, derramava o sangue muito lentamente. Então ele também cortou as veias dos seus tornozelos e atrás dos seus joelhos. Exausto pela dor severa, ele estava com medo de enfraquecer a resistência da sua mulher, traindo sua agonia, ou de perder o seu autocontrole. Trabalhos e filosofia. Embora alguns foram perdidos, seus escritos perduraram pelos tempos e influenciaram incontáveis filósofos e autores de prosa e poesia. A maioria se esquece de que ele também era um dramaturgo, assim como era um filósofo. Suas 9 peças, frequentemente referidas como tragédias fechadas, lidavam com heróis da mitologia grega, como Heracles e Hércules na mitologia romana, Édipo e Medeia. A maioria dos seus tratados foram escritos como diálogos éticos, frequentemente para seu amigo Lucilius. Seus trabalhos mais importantes incluem Epistulae Moraes e Epístolas Morais, a mais longa dos seus trabalhos de prosa, escritas por volta de 65 equi, que incluem 124 breves sermões em 20 livros, abarcando uma variedade de tópicos que vão do vegetarianismo até o tratamento humanitário dos escravos. De Vita Beata sobre como viver uma vida feliz, de Beneficis um tratado sobre o Código Social de Roma, de Tranquillitate Animi sobre a tranquilidade da mente, de Brevitate Vitae sobre a brevidade da vida, de Consolatione ad Palibiam escrito para o antigo escravo de Cláudio com a esperança de usar sua influência para retornar do exílio, de Consolatione ad Euviam escrito para sua mãe. Euvia durante seu tempo no exílio, de Clementia sobre a misericórdia, escrito para Nero, aconselhando-o a praticar a virtude, de Ira sobre a raiva, de Consolatione ad Marcion em ensinamentos estoicos para uma mulher que perdeu seu filho, de Providentia sobre a providência, de Constantia Sapiente, ensaio adotando a força interior do homem sábio, de Otio sobre o ócio. A morte foi um tema proeminente em vários dos seus escritos, e durante todas as suas cartas, ele promoveu suas convicções estoicas. Para Seneca, a morte era libertadora, parte do ciclo natural da vida. É tolice morrer de medo da morte. Nas suas epístolas morais, ele escreve para Lucilius: Aqueles que aprenderam como morrer desaprenderam a ser escravos. É o poder acima e além de todos os outros poderes. Só há uma cadeia que nos mantém em cativeiro: o amor à vida. Sêneca sofreu de uma condição respiratória durante toda a sua vida e contemplou até mesmo a tirar a própria vida. Para ele, se uma pessoa acreditava que havia pouca esperança, o suicídio era uma resposta possível. Se o corpo de uma pessoa se torna inútil para executar suas funções, não é apropriado manter a mente lutadora fora disso. Em uma carta endereçada a Márcia de Consolatione ad Marcion, ele escreveu: A morte é o término de todos os nossos pesares,
um fim para além do qual os nossos males não podem ir. Isso nos retorna com aquela paz em que nós repousamos antes de nascermos. Sêneca viveu e morreu aderindo aos seus fortes princípios estoicos. Morrendo com dignidade, ele não temeu a morte. Foi uma parte do ciclo natural da vida. Legado. Os tratados de Sêneca repousam em seus pensamentos sobre como uma pessoa deveria ser, vivendo uma vida de tranquilidade, serenidade e compostura. Como tutor e conselheiro do jovem imperador Nero, ele tentou transmitir sua filosofia de uma vida virtuosa. Seja um bom líder, não um tirano. Infelizmente, seu ensinamento caiu em ouvidos surdos. Após a morte de Agrippina, Nero ficou livre para fazer o que quisesse e se tornou o déspota que Sêneca tentou prevenir. Embora não tenha feito parte da conspiração de Pisão para assassinar Nero, os dias de Sêneca estavam contados. O imperador paranoico que via conspirações em todo canto estava limpando o terreno e seu velho tutor se tornou uma vítima. Felizmente, as cartas de Sêneca sobreviveram. Elas influenciaram incontáveis gerações de escritores. As obras de Sêneca, incluindo cartas a Lucílio, sobre a brevidade da vida e sobre a ira, continuam a influenciar pessoas ao redor do mundo. Seus ensinamentos sobre resiliência, autocontrole e a busca pela virtude são tão relevantes hoje quanto eram na Roma antiga. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre filosofia e história. Deixe nos comentários suas reflexões sobre os ensinamentos de Sêneca e como eles podem ser aplicados na vida moderna. Até a próxima!